Olha, Carol, esse julgamento ele foi retomado, né? Ele foi retomado na sexta-feira da semana passada, e aqui a gente estava contando na sexta da semana passada que estava em 6-1. Em uma semana, só um ministro votou. O julgamento termina hoje, então o placar está em 6-2. 6 votos para ampliar o alcance do foro por prerrogativa de função e 2 votos contrários. Esses 2 votos foram proferidos pelos ministros Edson Fachin e André Mendonça. Segue no STF o julgamento que pode modificar o chamado foro privilegiado. A maioria já foi formada, mas um pedido de vista pode adiar a decisão. Repórter Janaína Camelo, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Quem é que pediu vista, Janaína? E quando esse caso deve voltar a ser analisado pela Corte? Boa noite, bem-vinda e bom trabalho. Muito boa noite, Tiago, a você, a todos que nos assistem. Quem pediu vista foi o ministro Nunes Marques, e esse pedido de vista aconteceu hoje, que era o último dia desse julgamento, isso no plenário virtual. Notícia importante, hein? Policiais federais envolvidos na investigação de uma suposta tentativa de golpe comandada por Jair Bolsonaro querem concluir esse inquérito ainda em outubro. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, algumas análises ainda estão em curso e novos depoimentos poderão ser tomados. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã. Ministro indicado por Dilma se alia ao terrivelmente evangélico e ao ministro amigo do sertanojo bandido para adiarem o julgamento de Bolsonaro. É triste, mas é a verdade. Está formada a maioria no STF para que Bolsonaro seja julgado no tribunal e não em primeira instância, como determinou mudança de jurisprudência sobre foro privilegiado em 2018. Apesar de que o foro privilegiado é garantido a Bolsonaro por haver pessoas com direito a esse foro, parlamentares no exercício de mandato, envolvidos nos crimes dos quais o Bolsonaro é acusado, o Supremo quer evitar surpresas no futuro e decidiu alterar a jurisprudência que o próprio tribunal tinha formado em 2018 para não julgar quem deixasse cargo com direito a foro no STF e deixar para ser julgado em primeira instância. E o Supremo decidiu evitar surpresa no futuro, porque é preciso que o Bolsonaro seja julgado no Supremo para que se faça a justiça, e decidiu alterar de volta para foro no Supremo quem tiver cargo e cometer crimes no exercício desse cargo público. Aí vai ser julgado no Supremo, mesmo após deixar o cargo, e já há maioria nesse sentido no Supremo. São 6 votos proferidos lá em abril, no dia 12 de abril. 12 de abril deste ano, o Supremo formou maioria para manter Bolsonaro no Supremo. Votaram a favor da prerrogativa de foro para ele o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o autor da proposta, Gilmar Mendes, os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Porém, na vez de o terrivelmente evangélico André Mendonça votar, ele pediu vista, mais tempo para decidir seu voto, e paralisou o julgamento entre 12 de abril e 20 de setembro, quando foi retomado, pois o pedido de vista dá até 90 dias para o ministro decidir seu voto. Ao retomar o voto, o Mendonça contrariou a si mesmo. Ele havia votado para Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula, demitido por assédio, ser julgado no Supremo, mas mesmo assim votou contra o foro privilegiado para Bolsonaro ao devolver o processo ao plenário. Eis que uma das maiores patifarias que já se viu no Supremo foi cometida. Faltavam votar Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Nunes Marques. Eis que Fachin, acredite se quiser, votou para devolver os processos de Bolsonaro para a primeira instância. Por que patifaria? Porque todos sabem que se os casos de Bolsonaro voltarem para um tribunal federal em início de tramitação, pode demorar anos para o ex-presidente ser julgado. Após a patifaria de Fachin, Nunes Marques, aquele que foi à festa do sertanejo Gustavo Lima, na Grécia, em meio à confraternização do sertanejo com bandidos,
pediu vista do processo e poderá ficar sentado em cima dele por 3 meses, ou seja, até o final de dezembro, o que empurraria a denúncia do Procurador-Geral da República para a volta do Judiciário em fevereiro, pois em janeiro o país estará em férias forenses. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, já disse que só pode denunciar Bolsonaro após a confirmação do foro. O máximo que ocorrerá para atrasar o processo, então, é Fux matar mais essa no peito e pedir vista também, o que atrasaria a denúncia contra Bolsonaro e consequente início do julgamento dele até maio. Carmen Lúcia certamente votará a favor de o ex-presidente ser julgado no Supremo, porque ela tem sido muito rigorosa com Bolsonaro. A maioria já está formada e o julgamento no Supremo é irreversível. O máximo que conseguirão fazer é atrasar o processo, mas tudo isso mostra o quanto de poder a extrema-direita ainda tem no país. Porém, uma coisa é certa: o Bolsonaro deve ser denunciado agora em outubro, como você viu na notícia do vídeo da Jovem Pan, e ele vai ficar denunciado por todos esses crimes, e isso também pode pressionar o Nunes Marques a devolver logo esse caso e o Luiz Fux a não matar no peito. O Fachin deve estar numa situação muito complicada lá no STF, entre a maioria de seus pares, pela patifaria inacreditável que ele praticou. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, aqui você vê que o STF já formou maioria e o julgamento do Bolsonaro no STF é irreversível. Mas tudo isso, minha amiga, meu amigo, dá a medida para você de como não é fácil conduzir um processo desse tamanho, um processo tão intrincado contra um cacique político como o Bolsonaro, com tanto poder, com a maior bancada na Câmara dos Deputados, com uma forte bancada no Senado, com juízes amigos, e agora esse caso do Fachin, que ainda vai ser necessário entender, apesar de que o Fachin, a gente vê que todo esse processo do Bolsonaro ele sempre ficou escondidinho ali, né? Atrás da moita. Mas vamos em frente aqui. O fato é que o Nunes Marques pediu vista, interrompeu o julgamento no STF, que amplia o foro privilegiado, e ele paralisou pela 3ª vez o julgamento na corte. E o Fachin votou, como você vê, a favor do foro em primeira instância para o Bolsonaro. O Barroso, porém, mostrou que a maioria do tribunal está alinhada e diz que o Moraes tem apoio institucional do STF, ou seja, o tribunal o defende e sustenta as decisões que ele vai ter que tomar, tirando aí os 3 ministros que a gente viu que até agora sinalizaram, né? Na verdade são 2, o Mendonça e o Fachin, mas dificilmente o Nunes Marques não vai fazer a mesma coisa. Bom, vejamos. O Fux votou pelo bloqueio do X, mas fez ressalva sobre punição ao usuário e diz que até sobre o bloqueio do X ele podia mudar de opinião. Não teve coragem, mas o Fux é sempre suspeito. O STF nega devolver ex-assessor de Lira e aliados 4 milhões apreendidos no caso dos kits de robótica. O que quer dizer isso? O STF não está brincando, está indo para cima inclusive do Lira, principalmente a hora que ele deixar o cargo de presidente da Câmara. Com o bloqueio, o X sobre queda de 73% em interações sobre política e vira bolha bolsonarista. Então o X quer voltar urgentemente para o ar, mas o STF está jogando duro. O Moraes mantém bloqueio do X e condiciona volta ao pagamento e multas de 10 milhões
E a Starlink parece que não quer desistir de recursos, o que viabilizaria a volta do X. O que acontece? O STF vai manter o X fora do ar até o fim de outubro, isso não há dúvida, vai manter o X fora do ar enquanto durarem as eleições, porque o Alexandre de Moraes já tinha dito que o X trabalha para a extrema-direita no Brasil. O Gonê já havia avisado que ele precisa da definição do STF sobre foro privilegiado para o Bolsonaro. Por quê, minha amiga, meu amigo? Porque sem essa definição não dá para saber se o X, se o julgamento do Bolsonaro vai ou não tramitar no STF. Pode acontecer alguma coisa nesse processo. Porém, seja como for, o novo cálculo da Polícia Federal para os inquéritos que miram Bolsonaro no Supremo é para denunciá-lo em outubro. Os policiais federais envolvidos na investigação da trama golpista que apura a elaboração de um plano para dar um golpe de Estado no Brasil após a eleição presidencial de 2022 não consideraram viável denunciar o Bolsonaro em setembro, porque havia ainda alguns desdobramentos da investigação, mais provas que surgiram e mais pessoas a serem indiciadas. Na previsão da PF, nada acontecerá antes do primeiro turno das eleições, que será agora no dia 6, e depois disso, na verdade eu estou achando que vai ficar para depois do segundo turno, mas a Polícia Federal está dizendo que vai ser antes do segundo turno a denúncia de Bolsonaro. Os apelos para Bolsonaro aumentar o tom contra Marçal na reta final da campanha mostram o enfraquecimento dele, minha amiga, meu amigo, porque na verdade o Nunes está claudicando, que é o candidato Bolsonaro, e o Nunes está querendo pular fora do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem uma rejeição em São Paulo de 63%, que inviabiliza o Nunes. O Nunes, inclusive, está fraco na campanha, apesar de ele estar numa suposta dianteira, né, não se tem certeza, porque é tudo dentro da margem de erro, ele está fraco mesmo com o apoio do Bolsonaro ou devido ao apoio ao Bolsonaro. Quem está ganhando com isso é o Boulos. Seja como for, o Bolsonaro não escapa dessa, mas a gente lamenta a postura patética do Edson Fachin. Patética, fora de sintonia não só com o tribunal e com a defesa da democracia, mas fora de sintonia com o Zeitgeist, é uma palavra alemã para definir o espírito de uma época, e o espírito da época da democracia brasileira é acabar com a extrema-direita no Brasil, que é uma ameaça à humanidade. O Marçal, na entrevista ao jornal argentino, garante que não é tão idiota quanto Milei. Quem é que acredita nisso? Após subir o tom por vinculação a Bolsonaro, o Nunes tenta se equilibrar entre o radicalismo e acenos ao centro. Tá? O Nunes, a possibilidade dele ficar fora do segundo turno é grande, viu, gente? E se o Boulos for para o segundo turno com o Marçal, aí o PT vai ter pelo menos uma grande vitória no Brasil neste ano. E o debate da Record vai ter a câmera filmando os assessores para evitar briga. Eles vão ser filmados e qualquer um que fizer qualquer gracinha não vai poder ficar inventando história depois, porque vai estar tudo muito bem filmado. E a Tabata Amaral justificando por que a esquerda tem tanta ojeriza a ela. Não vou em palanque de ninguém no segundo turno. E se for o Marçal que estiver disputando com o Boulos, Tabata, você vai se omitir? Será mesmo que você vai fazer uma coisa dessa? Aí realmente a gente tem que... Eu até estava gostando do desempenho da Tabata, mas como é que ela vai ter coragem de fazer uma coisa como essa?
Aí não tem jeito, né, Tabata? Você não ajuda. Bom, nomes do alto escalão da gestão Bolsonaro patinam em eleições para prefeito. O Bolsonaro, todos os aliados que estiveram no governo dele, os mais importantes, estão disputando eleições. Em Pernambuco, o Sanfoneiro, o Ramagem no Rio de Janeiro, o Nunes não esteve no governo Bolsonaro, né? Mas esses que estiveram no governo Bolsonaro estão todos fracos. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.